A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, encontra-se lá no capítulo 16 de Mateus, quando o Senhor Jesus vai interrogar aos discípulos e pergunta quem que o povo diz que ele é. Então os discípulos dizem que um diz que é João o Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias e outro até mesmo um dos profetas. Então o Senhor Jesus pergunta a eles: e vós, que dizes que eu sou? Pedro, unânime, levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. Nós podemos pensar que a igreja é um local, que a igreja é um templo, ou que a igreja é um lugar onde o povo de Deus se reúne. Mas, na verdade, a igreja não é um local, a igreja não é um templo e a igreja não é um lugar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 48, Estevão diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Paulo, no capítulo 17, verso 14 de Atos, quando ele está em Atenas, também ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, onde que o Senhor habita? O que é a igreja? Segundo Efésios, capítulo 1, 22 e 23, a igreja é o corpo de Cristo. Em Hebreus 3,6 diz assim: Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Em 1 Pedro 2,5 diz assim: vós, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo diz que se ele tardasse, os irmãos deviam ver como proceder na casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja é a casa de Deus, mas ela não é feita por mãos de homens. Ela não é um local, ela não é um lugar, ela não é um templo feito por mãos de homens. A igreja é composta de todos os santos e nascidos de novo e de todos os irmãos. O Senhor, ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. O Senhor habita no coração de cada irmão. Então, quando nos juntamos e nos reunimos, ali está a igreja, independente do lugar. No capítulo 4, verso 4 de Efésios, Paulo diz que há um só corpo. Portanto, já vimos que a igreja não é um lugar, não é um templo e não é um local. A igreja é composta de irmãos, quando os irmãos se unem. Outro ponto muito importante para nós vermos é que há um só corpo. Temos que olhar para as Escrituras e lembrar das palavras do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Quando ele diz que foi comunicado dos da família de Cloé que havia divisão entre os irmãos. Porque eles diziam que um era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outros de Cristo. E Paulo diz: por acaso foi Paulo crucificado por amor de vós? Será que o corpo de Cristo verdadeiramente está dividido? No capítulo 3, Paulo continua dizendo que não pôde dar alimento sólido para eles porque eles ainda eram meninos, porque havia contenda e inveja entre eles, e porque eles ainda diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Talvez o maior aspecto que precisamos entender da igreja é que ela é um só corpo. Não podemos dividir o que o Senhor nunca dividiu. E não podemos dividir aquilo que o Senhor diz que é para nos guardar. Lá em Efésios capítulo 4, verso 3, diz: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Precisamos procurar guardar a unidade, irmãos. Portanto, se nós colocamos debaixo de ministérios que têm seus próprios nomes, que têm seus próprios assuntos, que negam a soberania de Cristo, a autoridade de Cristo
e é a possessão de Cristo pela qual a igreja foi comprada, então nós temos que rever nossos conceitos. O Senhor diz, eu edificarei a minha igreja. Precisamos entender, irmãos, e trazer para os nossos dias as verdades bíblicas, que a igreja não é um local, a igreja não é um templo, a igreja não é um lugar. A igreja é composta de pedras vivas, que são os irmãos. E a igreja não se divide, a igreja é um só corpo. Não podemos dizer eu sou de Paulo ou eu sou de Cefa. Não podemos nos submeter a doutrinas que não vêm do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e que essa palavra possa trazer algum entendimento de alguma forma para nós. E que nós possamos refletir verdadeiramente como estamos procedendo na casa do Senhor, que é coluna e baluarte da verdade, que é a igreja. Deus abençoe a todos.